O que leva o síndico a renunciar? Eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico, e estamos iniciando mais um Comorar. Afinal, morar bem pode ser mais fácil que parece. Antes de chamar o nosso convidado de hoje, pediria a você que faça a sua inscrição aí no nosso canal, que ative o sininho para receber novos vídeos e também que marque o joinha aí, vai apertando aí o joinha aí para a gente poder ficar aqui bem mais visto aqui no YouTube, né? E lembrando também que a gente produz o Jornal do Síndico. Então, caso você queira aí receber o Jornal do Síndico aí, encaminhe para a gente um WhatsApp, né? O nosso número de área é o 31, né? O número 984817642, né? Eu vou poder ter o maior prazer em encaminhar para você aí no seu WhatsApp as nossas edições mensais do Jornal do Síndico, para você ficar sempre atualizado nas informações, né, do que acontece no mercado condominial. Nosso convidado de hoje é, mais uma vez, o doutor Fernando Alvarenga, advogado especializado aí em direito condominial, que está sediado em São José dos Campos. Tudo bem, Fernando? Seja bem-vindo aí mais uma vez aqui no Comorar. Opa, Márcio, tudo bem? Sim, obrigado novamente pela receptividade, por chamar, por sempre dar a oportunidade da gente ter essa troca bacana de informações. Eu só tenho a agradecer, né? Agradecer a você por chamar e a quem prestigia também, que sente que a gente está aqui, né, passando essas informações que pode ajudar. Eu acho que é bacana ter esse feedback aí de todo mundo. Isso, bacana demais. Você sabe que o canal, sabe, ô, Fernando, ele vai assim paulatinamente crescendo. As pessoas parece que vão compartilhando com outras pessoas, né? E a proposta é fazer, né, a partir de uma dúvida, fazer esse bate-papo aqui. E eu acho que as pessoas têm gostado, sim. Bom, é o que eu espero aí que você que está nos assistindo, né? Que tenha aí, que esteja gostando mesmo, realmente, dos nossos vídeos aqui. Mas então, ô, Fernando, o que leva o síndico a renunciar? Né? Eu vou até te falar, já vou te falar de cara que eu já fui um síndico que renunciou. Eita! Desse jeito, rapaz, eu tive não sei se isso é um dos motivos, mas um estresse com o condômino, né, que culminou houve um vazamento no apartamento dele, né, e eu chamei, ele entrou em contato comigo, o que estava acontecendo, e eu imediatamente até chamei, né, uma empresa, até aquelas empresas de detecção de vazamento, para ir no ponto, né, porque eu já sabia que era um morador complicado, não só complicado, né, até porque é um dever do síndico, quando ocorre uma situação dessa, o síndico tem que atuar mesmo, né? Foi o Uhum. que eu fiz. Só que a pessoa exigia que eu tivesse presente lá no momento, e eu aqui, na época, eu lembro que eu estava fechando a edição do jornal, e quando você está fechando uma edição de jornal, a coisa é complicada, são muitas coisas que você tem que olhar, não dá para você abandonar o barco para ir atender uma demanda, né? Mas, enfim, né, eu resolvi, aliás, assim, acabei tendo que ir lá, que a pessoa não me deixava trabalhar, Nossa. né? Então, eu acabei indo, né, ao condomínio, a empresa já estava lá, já tinha detectado o vazamento, já estava fazendo reparo, né? Mas chegou a um ponto de estresse nesse relacionamento que eu acabei, logo depois dessa situação, eu pedi a renúncia do cargo de síndico. Pois Então, é, são esses motivos, né, Márcio? Quando a gente trabalha, o síndico é um representante, né? Ele está ali para auxiliar naquela coletividade, está ali para prestar um bom trabalho, tentando ali conseguir tudo que seja no interesse dos condôminos, ou pelo menos na maioria dos condôminos, né? É importante lembrar essa questão democrática aí desses conjuntos, desses conjuntos coletivos de pessoas. A gente tem que ter uma eleição, tem que ter por maioria, tem que ter escolhas por maioria. Então é bacana pensar isso. E eu vejo muito essa questão da renúncia.
esse aspecto um pouco social mesmo, né? Essa questão de o síndico não ter mais, talvez até uma disposição psicológica para isso daí, o equilíbrio está sendo afetado ou começa a atingir outras faces da vida dele, porque principalmente quando é um síndico que não é um profissional que tem aquela estrutura enorme, alguma coisa assim, é o síndico morador que está ali para auxiliar, né? Aquele contato direto tá. Muitas vezes tem condomínio que às vezes muitas pessoas não querem, né? Acaba caindo no colo de um, ah, vai você, ah, vai isso aqui. E essa entrega do síndico de se colocar ali, e são problemas variados dentro de um condomínio. Muitas das pessoas acabam não enxergando, por quê? Porque não está dentro do âmbito normal de trabalho dela. Ela não vai ficar buscando, ou ela só vai enxergar quando o síndico está andando na área comum. Ela acha que só aquilo é trabalho, né? Eles não têm noção das diversas relações jurídicas que o condomínio tem. Então, tem o trato com prestadores de serviço, trato com órgãos públicos, o trato com outros condôminos que estão passando por situações como essa que você narrou. E tudo isso vai demandando tempo e energia da gente. E essa energia que você vai despendendo ali, ela vai sendo gasta, né? Se você não tem um retorno, se você não tem um reconhecimento, isso aí vai cobrar um preço, né? Um preço dentro do que a gente tem para oferecer para todo mundo. E chega uma hora que você tem que avaliar. Tá valendo a pena? Não tá. Eu estou sacrificando mais do que estou recebendo, e não é recebendo só financeiramente falando, é recebendo de retorno, né? Aham, Porque a gente tem dentro como ser humano, a gente não faz as coisas só por dinheiro, né? Tem outros fatores que levam a gente a ter uma atividade, tem outros fatores que levam a gente a estar desenvolvendo algo em benefício das pessoas. Mas se fosse só dinheiro, tá bom, era só pagar um valor alto, vou tratar da pior maneira possível e tá tudo bem? Não é assim, né? Tanto que a legislação nossa, ela vai sendo atualizada. Hoje em dia, até essas questões de perseguição hoje em dia virou um crime, né? E stalking. tem gente, exato, tem pessoas que se dedicam a infernizar a vida alheia, a fazer com que a pessoa vá minguando, né? Não ter mais convívio social, a pessoa fica com receio. Isso daí dá crise de ansiedade, gera burnout, gera vários fatores que vão contribuir para uma renúncia de síndico, né? Tudo que ele fizer, às vezes até por ignorância ou desconhecimento, né? A pessoa, o síndico leva um orçamento, a pessoa não tem a menor ideia de preço, está totalmente fora da realidade dela de tudo. Ah, está superfaturado. Ah, esse valor é elevado demais. Ah, o síndico está pegando dinheiro. Acusações graves, né? Que não, que- e às vezes não tem essa noção do quão prejudicial isso é para alguém que trabalha corretamente, né? Você tá ali se dedicando, fazendo, vem alguém e fala superfaturado, ah, roubando, ah, desviou, ah, nunca me atende, e sempre são superlativos assim, né? Nunca me atende, É, tá tudo errado, sabe? E não contribui nem para a identificação dos problemas, né? Poxa, se tá tudo errado, meu Deus do céu, então não tem nada certo mesmo? Né? Nossa, que conclusão forte de chegar, né? Mas, enfim, eu vejo muito do síndico, a maioria, assim, dizer que 90% das denúncias são geralmente por esses casos de estresse, geralmente casos assim de acusações graves, de perseguição. Essas situações são os que mais geram. E claro, também o síndico pode ter alguma incompatibilidade, né? Arrumar um trabalho diferente, vai mudar de país, vai mudar de estado, vai mudar de cidade, vender o apartamento por qualquer motivo, às vezes não está mais ali, não vai conseguir, foge ali do âmbito dele de trabalho, não está mais interessante. Então, isso daí também pode gerar essa necessidade dele renunciar ao mandato para o qual ele foi eleito. pois é, são muitos motivos, né, o Fernando? Agora, qual o processo, né, para o síndico que vai renunciar? Quer dizer, o que que ele tem que fazer a partir do momento que ele decide renunciar ao cargo ali, à função que ele está exercendo no condomínio? Sim. Então, vamos lá. A não ser que sua convenção traga de uma forma expressa o que tem que ser feito, né, um procedimento de renúncia, vai ter que ser cumprido algumas regrinhas do Código Civil para que sejam preenchidos alguns pontos de segurança mínima aí. Quando a gente pensa no mandato de síndico, a gente está pensando numa relação mandante-mandatário. É o mandato mesmo. E a figura do mandato, que é um contrato civil, está previsto no Código Civil, não vai estar ali só né, o síndico tem um mandato, vai estar previsto no 1347, 1348, que é as atribuições,
Então, vai estar ali no Código Civil, naquela parte que fala de condomínio. Mas, em outra parte do Código Civil, né, você vai ter a disposição sobre esse contrato de mandato, a relação de mandato. Porque não é só o síndico que tem mandato, outras pessoas podem ter mandato. Inclusive, um advogado, né, na relação dele com o cliente, é de mandato. Então, o Código Civil, dentro do artigo 682, ele vai prever as hipóteses de finalização do mandato, de extinção do mandato. Quando que o mandato acaba? Uma dessas hipóteses é justamente a revogação e a renúncia. Revogação é basicamente aquilo que a gente tem como destituição ali dentro daquele procedimento que está na parte de condomínios. E a renúncia é esse ato do mandatário, aquele que recebeu os poderes de mandato, né, que é o síndico, ele, por iniciativa dele, não quer mais continuar com essa atribuição, com aquilo que foi combinado. Então, isso é uma possibilidade, está previsto em lei, a renúncia é possível. Por força de lei, ninguém vai ser obrigado a continuar numa relação que está insustentável ou que ficou impossível de ser realizada. O que o Código Civil vai exigir? Né? Ele vai exigir que a renúncia seja comunicada ao mandante. Então, o síndico tem que comunicar ao mandante, quem que é o mandante? O condomínio. Vai ter que comunicar ao condomínio que ele não vai mais continuar nessa função. Isso é o que o código exige, tá? Está no 688 do Código Civil, não vai ser lá na parte de condomínios que a gente está acostumado a ver, mas vai estar dentro da parte de contratos. Então, essa comunicação, ela tem que ser feita de uma forma clara, de uma forma específica. Você vai renunciar, você vai colocar a partir, às vezes você vai comunicar, olha, estou renunciando, vou continuar até tal data, porque às vezes o síndico quer chamar uma assembleia, inclusive é super bacana que seja feito isso, porque se ele renunciar e não chamar uma assembleia, gera um grande prejuízo para o condomínio, vai ter que juntar um quarto de condôminos para se movimentarem para isso. Então, eu acho que é super importante essa comunicação. O síndico precisa comunicar isso à Assembleia? Não precisa, não tem essa exigência. Seria o mais adequado? Seria o mais um resguardo maior? Sim, penso que seria. Porque ele foi eleito em Assembleia. Se ele puder fazer uma Assembleia para comunicar essa renúncia, os motivos da renúncia, é bem interessante do ponto de vista de resguardo até mesmo dele, né? Para que ninguém possa alegar depois que ele não teve compromisso, que não teve isso, e às vezes continuar uma situação desgastante mesmo pós-renúncia, tá? Mas hoje, o que a gente tem? Comunicação dessa renúncia ao mandante. Então, o síndico tem que fazer essa comunicação, tem que ser uma comunicação de preferência que seja de forma expressa, tem que ser uma comunicação que não seja dúbia. Ah, não estou aguentando mais, acho que vou sair. Isso não é renúncia. A renúncia ela tem que ser direta, objetiva. Estou renunciando, vou ficar até data tal. Estou comunicando vocês e já convoquei uma assembleia que não vou poder participar e vocês vão ter que eleger um novo representante. Nesse espaço de tempo, quem vai ficar conforme convenção é o subsíndico, quem vai ficar conforme convenção é o presidente do conselho, alguma coisa nesse sentido, tá? Então não tem essa exigência de você já fazer uma assembleia para isso, mas tem que ficar prestando atenção, porque tudo que eu, como mandante, né, passei para alguém, eu espero que seja cumprido. Então, se esse mandatário vai, renuncia e me deixa na mão, e aí deixar um na mão qualificado, é assim, me gera prejuízos, em tese eu posso até cobrar esse prejuízo do síndico depois. Então, por mais que seja estressado, né, primeira coisa que eu sempre recomendo, não tome uma decisão sob estresse absoluto. Se você está muito estressado, passa o momento de total estresse ali, depois você toma a decisão. É essa decisão que você quer tomar mesmo? Bacana. Então, vamos adequar aqui um procedimento legal, porque não adianta também, estão me deixando doido, agora eu vou largar tudo e que se exploda. Não, porque você vai poder ser responsabilizado por eventuais prejuízos que decorram da sua renúncia. Então, você está cuidando de alguma coisa e largou no meio, sem nada, sem um plano ali, você pode ser responsabilizado. Vai ser condenado ou não vai ser condenado? Isso é uma coisa que o judiciário vai analisar. Mas será que tem necessidade de deixar chegar isso para o judiciário? Né? Se você pode extrajudicialmente adotar algumas medidas aí para se proteger e proteger o condomínio, né? Porque o condomínio só vai poder acessar se tiver um prejuízo. Se você não deixou um prejuízo para o condomínio, em razão da sua renúncia, não vai ter por que ser acionado, né? Então, isso que é o mais bacana dentro dessa tomada de decisão. Quero renunciar? Bacana, é um direito de cada um. Adote medidas
para se proteger, claro, uma questão aí de equilíbrio emocional, psicológico e tudo mais. Então, você está saindo em razão disso, se for essa situação, e para proteger também o condomínio, né? Você não pode deixar as coisas gerarem um prejuízo para as pessoas, senão pode ser responsabilizado judicialmente. Fernando, não está na nossa pauta, não, mas me Hum, veio aqui agora, né? Você falou aí, né, do síndico que tem o interesse em renunciar, fazer um documento, né, fazer um comunicado, né, uhum, aos condôminos e tudo. Mas como é que fica? Você falou que, de acordo com a convenção, assume o subsíndico, o presidente do conselho. Aí vão duas questões, né? uhum, Se não prevê nada, e se não tem, porque tem muito condomínio aí que nem subsíndico e nem conselho tem, muitos condomínios verdade. antigos até. E, e mesmo que um desses assuma, né, como é que fica o mandato? O síndico, na hora de convocar essa assembleia, até mesmo para passar para o subsíndico ou o presidente do conselho, ele tem que fazer uma prestação de contas desse período que ele estava até a renúncia, ou, né, termina-se o mandato, mesmo com o substituto, e essa prestação de conta vai ser posterior, lá quando houver a nova eleição. Como é que fica? Você entendeu a minha pergunta aí? Entendi. Isso daí é interessante, que tem um, eu não vou lembrar de cabeça agora, vou chutar, que é o PL 346 de 2018. Tá? É um projeto de lei para alterar o Código Civil. Trazia uma parte dessa sobre a questão de saída do síndico antecipado, uma destituição, alguma coisa, e a necessidade de prestação de contas. Hoje em dia não tem essa exigência. Ah, estou saindo agora, então eu já vou prestar conta agora e depois a pessoa vai no futuro ou não receber contas. Eu costumo recomendar, se você vai sair, se você tem essa possibilidade, preste contas. Preste conta do seu mandato. É obrigatório fazer isso? A não ser que a convenção preveja, não é obrigatório, tá? Então, poderia só na finalização do mandato como um todo, do período de tempo, Isso. né? E daí chama na Assembleia e vai o síndico lá que renunciou falar, ó, vou fazer a prestação do meu período, e agora o outro síndico que assumiu vai fazer do outro período. Por que não é interessante, às vezes, deixar isso daí no final? Porque, putz, às vezes, o síndico já não quer mais ter contato com o condomínio, dependendo da situação que saiu. Vai ser dificultosa essa relação, muito provavelmente. Ele vai reviver esse, né, essa relação aí que às vezes gerou nele essa necessidade de sair, pode não ser bacana. E para o condomínio também, para não deixar nada em aberto, eu acho que é importante já fazer já essa prestação de contas. É o que eu falei. Não consigo, assim, de plano, pensar em algo que seja objetivamente prejudicial, um prejuízo de fato, né, que decorra de eu não prestar contas imediatamente com a minha renúncia. Não consigo visualizar assim agora. Mas, assim, se isso gerar, você pode também ser responsabilizado. É aquela questão da responsabilização, porque é muito sério. O mandato é algo sério, né? Por isso que tem vários compromissos, né? Tanto da ordem civil, penal, criminal. O síndico sabe a quantidade de coisa arada que ele tem para responder, né? Então, o ideal, né? Não é o legal obrigatório, a não ser que esteja previsto na sua convenção. Finalizou o mandato, tenta já se planejar para isso. Se você estiver em condições de, ah, não tenho condições, não dá, minha vida está horrorosa, então tá bom, não tem problema, né? Preserve aí, faça, né? Mas saiba que se tiver algum prejuízo, você vai poder ser responsabilizado e tudo mais. É isso. Então tente sempre tomar decisões de uma forma calma e pensando sempre no longo prazo. Não adianta só pensar no curto prazo, porque você vai ter que reviver isso no futuro. Se você não resolver agora, você vai ter que prestar contas depois. E se você não prestar contas depois, que é um dever do síndico, você pode ser também acionado a prestar contas, inclusive em processo judicial de exigir contas, né? Então, será que há necessidade de submeter a isso? E até mesmo porque também, se não for o caso dele estar mudando-se do condomínio, ele continua ali naquela coletividade, né? Exato. Como é que vai ser essa relação? Como é que vai desgastar mais ainda? Às vezes uma situação uma decisão imediatista,
no futuro ela vai ser muito mais prejudicial, tanto para o síndico como para o condomínio. E as duas partes têm que buscar essa preservação mútua. Porque Pode ser tão, o condomínio não vai assumir prejuízo depois, ele vai acionar o síndico, gente, é notório. pode ser tão traumática quanto a decisão de renúncia. Exatamente, porque tem consequências, né? Então, se puder, já preste contas logo, já resolva tudo que você tem e você já fica livre. Agora, isso é o melhor cenário. Não tenho condições disso, não tenho condições emocionais, psicológicas de fazer, não tenho condições físicas de fazer, porque eu estou viajando amanhã para algum lugar ou minha vida mudou. Ótimo, né? Isso é justificável, é plenamente justificável. Mas se você conseguir ter esse planejamento para sua renúncia, é óbvio que é um cenário bem bacana, né? Se é só, eu prefiro não prestar agora. Mas você pode, não tem nenhum impeditivo. Olha, dá uma refletida aí, vamos tentar prestar conta já, porque vai ser o melhor. Se você não tem um justo motivo, pode ser pior lá para frente. Até porque prestação de contas em condomínio, até alongando um pouco, né, mas assim, a prestação é muito mais política do que jurídica. A gente sabe disso. A maioria das pessoas que estão ali votando uma prestação de contas, elas não são auditores, contadores formados, essas coisas assim, né? Então, se você alonga isso, dá sinais, a pessoa vota, daí vai, rejeita suas contas, depois tem que chamar a auditoria, mesmo que não ache nada, daí gera, tá bom, não achou nada, daí fizeram acusação, daí já, olha só como a situação já foi, né, escalando. Já virou acusação, daí o síndico vai processar alguém porque xingou, o outro vai processar porque não fez. Gente, a gente que é advogado está acostumado com processo, mas processo judicial não é uma coisa gostosinha, não, assim, para quem está de fora, você ficar recebendo intimação, vai na audiência, vai isso, aquela pressão, não saber o que vai desenrolar no final, não é todo mundo que vai ter um equilíbrio bacana para conviver com isso, e às vezes por anos. Verdade. Esse foi Fernando Alvarenga, advogado especializado em direito condominial. Muito obrigado mais uma vez aí, ô Fernando, pelos seus esclarecimentos. Imagina, mas estou à disposição, agradeço sempre o convite, de verdade, é muito bom participar, é muito bom estar aqui colaborando, tá? No que puder, sempre conte comigo, quem estiver assistindo também, se puder, precisar, conte conosco. Pois é, ó, você aí que nos assistiu, tem algum comentário a fazer? Coloque aí embaixo aí nos comentários, né? Já renunciou? Conta pra gente aí como é que foi, né? O que levou você a renunciar à função de síndico do seu condomínio? E não se esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal, tá? Marque também aí o joinha, isso ajuda bastante, e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. O Comorar volta numa próxima oportunidade. Até lá!